semana passada, acabei fazendo todo aquele parâmetro introdutório, tal, até chegar em Manassés, vendo os reis que vieram antes, conhecendo um pouco. E é legal porque nesse contexto das aulas, todo mundo aqui que assistiu às aulas pôde ver toda essa formação até a monarquia dividida, né? Então eu já estou no contexto da monarquia dividida e chegamos a algumas deliberações muito densas relacionadas a essa alternância de comportamento entre servir a Deus e não servir a Deus. E chegamos aqui em Ezequias, que é o sucessor de um rei, que é seu pai, que é podre, que não serve a Deus e que é abominável, e ele muda tudo, ele começa a reformar, ele começa a viver as coisas e tal. E aqui eu chamo de o caso Senaqueribe, porque há um momento da história bíblica, da vida de Ezequias, em que Senaqueribe, que é o rei assírio, ele vem conquistando territórios, ele vem dominando território, e ele chega a Judá, e ele vai promover o cerco a Judá. E propõe um estado de sítio. O estado de sítio é uma das estratégias militares nascidas na antiguidade, e que ela tem especialmente posteriormente na figura de Júlio César, que não é o imperador. Júlio César nunca foi imperador, ele foi um general vitorioso, ele foi o ditador perpétuo de Roma, mas não foi imperador. O imperador começou com o posterior, que é Otávio. Mas Júlio César, ele acabou virando o grande expoente do formar uma batalha, de vencer uma batalha através do sítio. E o que é o sítio? É você cercar, nesse contexto, cercar essa cidade e impedir qualquer tipo de entrada ou saída de provisão. Por isso que chama-se, inclusive, estado de sítio, que é um estado de sítio no campo da política. O Brasil já viveu alguns estados de sítio. É você resumir as liberdades individuais. Então você não tem liberdades individuais que são, por exemplo, ir e vir, ter o seu horário, fazer a hora que quiser, direitos, não, são restritos. Isso é o estado de sítio. E promover o sítio numa cidade é você cercá-la, então não entra nem sai nada. O que faz isso? Isso vai minando o ânimo das pessoas lá dentro, as pessoas começam a perceber que as coisas vão acabando, elas começam a se degladiar entre si, e vai chegar um momento que essa sociedade vai se implodir. Ela vai implodir. Júlio César fez isso com aqueles que nós hoje chamamos, não sei se vocês gostam, mas eu sou fã do Asterix, né? O Asterix, ele existiu, na verdade o nome dele seria Vercingetorix, né? E era o líder dos gauleses, lá da região da Gália, que são ancestrais até dos bretões, essa coisa toda. Então o Senaqueribe, você vê, como eu tinha falado para vocês semana passada, os assírios foram os primeiros a desenvolver estratégias de batalha, de conhecimentos militares. E olha, para guerrear tem que ser assim, bate aqui, faz aqui, tal. E o estado de sítio dava muito certo. Então ele chega e promove o cerco a Judá, que é esse estado de sítio. E começa a enviar mensagens. E para quem são as mensagens? As mensagens são para a população. Então, esse trechinho que está em 2 Reis, ele vai eu vou voltar a ele, ou em outro momento ele vai praticamente se repetir. Quando vai dizer assim, a mensagem de Senaqueribe: não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Olha que mensagem sensacional, né? Isso aí é totalmente contrário a qualquer fé. Só aqui é uma pregação imensa, né? Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando ele diz, e quantas mensagens são exatamente essa? O Senhor certamente nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Então, não confia no Senhor, não ouça o Senhor. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e rendam-se. A concessão. Só daí para você falar do que diz respeito à relação nossa, cristão, povo de Deus, com o mundo, só ir a um monte de coisa. Façam paz comigo. E aí, como a Bíblia vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores. Faz paz comigo, sirva a esse Senhor. Você vai fazer uma escolha de servir a um Senhor ou outro.
rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, de pão, de vinhas, de oliveiras, de mel. Escolham a vida e não a morte. Escolher a vida e não a morte é sensacional também, né? Parece sensacional. Parece o texto aquele texto de Moisés, né? Da bênção e da maldição. Fala exatamente isso. Escolher a vida e não a morte. É perfeito, né? Então fala assim, Ezequias está iludindo. Ele está iludindo vocês com essa mensagem de vamos converter ao Senhor e tal. Está te iludindo, né? O Senhor nos livrará. Será que, e aí ele começa, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Então ele coloca o Deus de Judá na mesma proporcionalidade dos outros deuses, para justificar essa estratégia que é a chamada de estratégia de intimidação. Esse meu conector aqui, ele está vendo? A intimidação é outra estratégia muito very utilizada nos campos de batalha. E a intimidação, ela serve para literalmente esvair a pessoa antes mesmo dela batalhar. Ela nem batalha, ela já se esvai antes. Ela simplesmente não consegue. É uma das causas do caso de Saul. O povo começou a ir embora, não sentia se preparado. Então fala assim, que a intimidação, na verdade, ela é uma estratégia de guerra muito interessante. E o histórico de vitória dos assírios era respeitável. Então ele tinha articulação para isso, ele tinha argumentação, ele podia falar. Ele estava no papel dele, né? A lista de derrotados, reis ou deuses, aumentava. E como a estratégia de sítio tinha alcançado bons resultados, Judá também cairia, era uma questão de tempo. Então a intimidação é uma das formas mais interessantes que existe. E nós, na nossa vida, povo de Deus, a gente já vivenciou essa situação de intimidação, de você nem ao menos, nem tenta. Então você já desiste antes, porque vem essa coisa de, olha, mas veja bem, com fulano, quando vem uma notícia ruim, um diagnóstico, toda vez que vem uma notícia ruim de um diagnóstico, as pessoas já partem para é incrível, a gente já se remete a certas coisas, a gente desiste. Imediatamente tem muita gente que desiste. Muitas pessoas recebem diagnósticos como se fossem atestados de óbito. E às vezes é um diagnóstico. Não é um atestado de óbito. Então cabe a luta. Então faz assim, não. Vamos, olha os exemplos. Já aconteceu no passado isso e vai acontecer de novo. Então vem aqui aquilo que eu considero o grande momento de Ezequias. Não posso dizer que é o ponto alto, porque houve vários pontos altos, mas esse é sem dúvida nenhuma um grande momento. E é a inspiração que eu utilizo até os dias de hoje para, por exemplo, justificar uma prática que eu tenho no culto da promessa, que é o culto de minha responsabilidade, que é de toda terça-feira. As pessoas pegam as suas questões e elas trazem diante do Senhor. E muitas vezes o que se traz diante do Senhor é exatamente uma carta, um documento, uma causa, um exame. Não é o trazer por trazer alguma coisa, tipo assim, vou pegar aqui, sei lá, a chave do meu carro e vou pôr aqui para dar sorte. Ou para nunca na minha vida eu sofri um acidente. Não, isso não é uma causa. Isso não é uma causa, porque assim, você não quer sofrer acidente, primeiro porque é acidente. Acidentes acontecem. Segundo, você se cuida, faz sua parte, né? Mas não, é uma causa, você levar uma questão que chega para você, e não é verdade que você de vez em quando se pega com umas situações repentinas? A gente se pega com umas questões repentinas. É uma correspondência que abate o seu ânimo.
Você já recebeu uma correspondência que abate o seu ânimo? E que depois que você toma a primeira pancada, depois você respira e diz, não, o que precisamos fazer a respeito disso? Aí entra uma sequência. A primeira coisa a fazer a respeito disso é orar. É orar, buscar Deus por isso. Mas nós já recebemos correspondências, cartas, momentos, falas, telefonemas, mensagens e nos tempos agora nossos, WhatsApps e afins, com um comunicado. Esse é um comunicado. Então o que Ezequias fez? Bom, ele partiu do seguinte pressuposto: eu mandei abrir o templo, eu mandei restaurar o culto, então é o seguinte, o que eu vou fazer? Ele vai para o templo. Ele vai para o templo e coloca a carta diante do altar com as suas afrontas. Aí vem todo aquele ritual de humilhação, rasga as vestes, porque tem todo um significado de humilhação, porque a vestimenta diz muito quem você é, né? Só fazendo um paralelo, voltando ao mundo romano, né? É mania, tá, gente? Não se importem, mas por ser meu objeto de estudo, acabo toda hora volto lá, né? Mas existia um negócio chamado triunfo, era um cerimonial que acontecia. Sabe quando você assiste nos filmes de Roma, aquele general vitorioso entrando em Roma com a galera aplaudindo, caindo umas folhinhas e ele todo pomposo, não sei o que, isso era um triunfo. Só que não acontecia toda hora. Quando chegava a acontecer, ele entrava, esse general vitorioso, ele tinha todo o cuidado de, até as cores das roupas representavam deuses e tinham significados de vitória. As cores, nós que estamos envolvidos com o ministério de dança, não dançando, mas apenas articulando teologicamente, né? A gente sabe muito bem disso. As cores têm significados. As cores são mensagens. Então, e os trajes são mensagens. Então, o tipo da roupa dele, que ele entrava, significava assim: quando eu morrer, eu poderei ser deificado, ou seja, eu me tornarei um Deus, porque eu uso as roupas nas cores do Deus tal. Então a roupa diz muito quem somos. E até hoje diz isso, não diz? Fala a verdade. Qual é a roupa que você mais gosta de usar? A que eu mais gosto de usar, por exemplo, é calça jeans, camiseta e tênis. Adoro. Eu estou feliz. Porque estou bem. Me sinto à vontade. Mas tem lugares que você precisa usar tem todo um cuidado para usar isso, né? Então, rasgar as vestes significa que eu estou me despindo da minha honradez, da minha posição. Né? Então, são certas insígnias que tem na vida da pessoa. Então, quando ele rasga as vestes, ele cobre-se de cinza, porque a cinza é exatamente esse simbolismo de humilhação, e se prostra. Agora, ele está ansioso. E aí ele vai fazer essa, que é uma das orações mais conhecidas descritas na Bíblia. Alguém pode ler para nós? 2 Reis 19, a partir do 15 até o 19. 2 Reis 19, de 15 a 19. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olhe. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, os reis da Síria assolaram as nações em suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. Então, essa é uma das, eu tenho uma série de mensagens que eu tenho no meu estoque lá. São as chamadas orações notáveis. Essa é uma delas. O Pai Nosso, a oração de Daniel, a oração de Jeremias, uma série de orações que são
notáveis. Então, um destaque, essa é uma delas. E ele chega diante de Deus, se prostra, se humilha, faz o paralelo, joga a responsabilidade para Deus e fala: ó, o senhor está vendo? Olha aí o que ele está falando. Olha a provocação. Ele está falando, ele está te colocando, tipo assim, vamos fazer Deus brincar com ele, né? Olha o que ele falou do Senhor. Ele falou que o Senhor é igual a esses outros deuses. Vê se pode, que absurdo. O Senhor não vai tomar nenhuma atitude? Detesto fofoca. Detesto fofoca, mas olha aqui, tô com a prova aqui. Não é verdade? Ele coloca Deus na situação. Não tentarás o Senhor teu Deus, mas ele colocou aqui, ó. Veja bem. E aí, mas eu fico pensando, e eu fiz uma análise, eu falo disso no livro, que eu menciono assim, que ele ficou com medo. Cara, e se ele não ficasse com medo, ele não seria gente. Porque militarmente, humanamente falando, é assim, vamos ser francos. Eles não tinham como resistir assim. Não tinham. Ele ia ser derrotado mesmo. Acabou, não ia conseguir, ia perder. Não tem essa de vamos tentar, o importante é participar e não vencer. Não, gente morria, gente ia morrer, perdeu. Agora, tem uma outra coisa que eu penso que é muito mais séria, que é essa questão de conserto. Esse conserto, né? E esse conserto não está errado, não. É com S mesmo, é de correção, tá? Porque existe o conserto correção, fazer, e o conserto aliança, que é com C. Então poderia ter anos de conserto gerando um conserto com C, né? Anos de correção gerando uma aliança. De repente ia falar assim: tá, consertei tudo, ajustei o templo e a gente vai morrer assim? Que melancolia é essa? Que coisa mais vexatória. Lembra muito aquele salmo de Asaf, quando ele faz um paralelo com a prosperidade dos ímpios. E ele vai falando assim que os ímpios tinham isso, tinham aquilo, daí ele fala assim: o que me valeu lavar as mãos? O que me valeu ter um coração? Que é exatamente o que eu sei. E aí eu digo de todos esses 23 anos no pastorado, eu sei que muita gente já chegou diante de Deus e falou para Deus: do que me valeu? Eu faço tudo certo e fulano está se dando bem, ele é porco, podre, estragado, é um safado, ele está bem, ele está com um carro bom, ele tem um emprego bom, ele tem não sei o que, eu sou todo honesto, todo correto, sou fiel, sou dizimista, não fico me pervertendo por aí, não faço abominação, e estou aqui passando perrengue, de que me valeu? Eu sei. E muita gente já fez isso. Isso vale para todas as áreas. Pode valer para você profissionalmente, pode valer para você quanto crente, pode valer para mim enquanto pastor. Eu falo assim: escuta, o que me valeu? 23 anos cuidando de pessoas, ajudando, orientando, orando, preparando, sendo honesto, tendo uma configuração, tendo muita clareza, e já usei essa frase para algumas pessoas que vieram nessa conversa de ser pastor, e eu falava assim: tá, mas você tem que escolher, você quer ser pastor ou quer ser rico, porque os dois não dá. Exceto, eu sei aquilo que você já falou, eu sei o que você falou, então, né? Eu já até sei essa fala, né? Exceto que você faça certas maracutaias, em nome de Deus. De que me valeu? Né? Então ele poderia estar nessa. Sim, eu conduzi essa nação para uma vida espiritual, e agora vamos morrer nessa vergonha? Vamos ser envergonhados? Olha aí, tem hora que ele quer funcionar, tem hora que ele não quer. E Deus não tarda em responder. Me chama a atenção o profeta. É Isaías. Lembra que a gente falou em vários reis aqui, em vários momentos, que a monarquia, que a história dos reis, crônicas, que a história dos reis, ela vai se misturar com a dos profetas. Então você pode fazer, isso é muito legal se você quiser fazer uma tabelinha, quem é o rei, assim, tem pronta, tá? Mas faz você, que é mais legal para você aprender também.
quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, quem era o profeta que estava nessa época, quem era o profeta aqui e tal. Você vê que se casa aqui esse contexto com o tempo profético de Isaías. Aliás, Isaías é fundamental, ele é protagonista aqui. Então vem a resposta: assim diz o Senhor. Dizei isso a eles, assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. A provocada deu certo. Entendi. Falaram de mim. A fofoca deu boa. Então dizeis que meterei nele um espírito, e ao ouvir certo rumor. Lembra que quando a gente fez uma aula aqui sobre o começo de Davi, ali de Davi começar o seu reinado, e tem o momento das amoreiras. Você lembra do momento das amoreiras, que os inimigos, o exército só deveria lutar quando ouvisse o barulho nas amoreiras. Então certos barulhos. Você já passou medo com barulho? Um barulho que você não sabe o que está acontecendo, veio um barulhão assim, uma coisa estranha, e você começa a ficar apavorado. O barulho ele entorpece a pessoa, a ponto dela perder o senso e não saber o que ela vai fazer, né? Então, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Cara, é muito incisivo. É muito incisivo. Assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu deveria ter grifado eu te ouvi, que é uma das expressões mais maravilhosas de você poder ter da parte de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas de você ter da parte de Deus: olha, sobre o que eu falei com você, sobre o que você me falou, eu te ouvi. Te ouvi. Porque o fato de Deus te ouvir promove com certeza uma reação, uma resposta. Vai ter resposta. Vai ter resposta, né? Isso é muito comum nos dispositivos jurídicos, muito comum. Fala-se muito disso, né? O tribunal, ele só se manifesta se for provocado. Deus aqui, no caso, foi provocado. Ele se manifestou. Por causa do teu furor contra mim, daí já é aqui, esse pedaço já é Deus fazendo menção a Senaqueribe, dizendo assim: olha Senaqueribe. Não que ele tenha falado com Senaqueribe, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei, e eu já explico os destaques. E eu quero mencionar esse contra mim. Todas as vezes que Deus puxa a causa para Ele, as respostas serão muito incisivas. Com Samuel foi assim, por exemplo, quando o povo pediu um rei. E Samuel estava se sentindo trocado, preterido. E aí o Senhor falou assim: não, eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando você. Eles estão me rejeitando. Eu fico pensando que há uma coisa muito séria da parte de Deus, quando Deus puxa para Ele. Por isso que na nossa vida, ter as nossas causas não conosco, mas ter as nossas causas na mão do Senhor, é uma promessa infalível. É uma coisa que você deve sempre fazer. Leve as suas causas para o Senhor, apresente-as ao Senhor, entrega na mão dEle. Entrega na mão dEle. E isso é fundamental, porque é o Senhor que vai agir por você. E aí fala assim: eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e farei voltar pelo caminho de onde vieste. Bom, eu vou mencionar essa questão do anzol e do freio. É uma menção à prisão de animais. O que é o anzol na boca? Um peixe que está preso na boca, tanto o peixe que está preso e aquele que está freado na boca, ele é alguém que não tem mobilidade, ele não tem liberdade. Esse anzol no nariz era um símbolo, era algo que se colocava em todos os escravos que tivesse, inclusive, uma certa patente. Não era um tipo de
sinal que se colocava em tudo quanto é escravo. Pastor, tem uma imagem assim, uma foto que eu vi uma vez que eu sempre ficou na minha memória, na região ali do Camboja, uma coisa assim. Lá eles têm búfalos também, né? Então tem um búfalo enorme assim, tá um rapaz conduzindo o búfalo na frente, bem magrinho, e ele tem uma argola no nariz do búfalo, assim. É uma argolinha, e aí uma cordinha ele puxa um búfalo de 1 tonelada pelo nariz, e é bem pelo focinho, assim. Então você vê que é um negócio... Porque, na verdade, se você pensar, o peixe, quando ele é fisgado de forma certa, ele ainda consegue se bater, mas ele não se rasga inteiro. Só que quando ele é fisgado errado, que seria esse simbolismo do fisgo no nariz, se ele se bater, ele se arrebenta. Então assim, essa metáfora é perfeita, é assim, você é muito mais forte que, só que se você se mexer e não fizer exatamente aquilo, você vai se rasgar. Então você simplesmente se submete. É o escravo. E não são todos os escravos, não eram todos os escravos que recebiam esse tipo de sinal. Eram só escravos de determinada patente para ter um simbolismo de humilhação. Você está subjugado. Se você se bater, você vai se machucar. Então não se bata. Então é um simbolismo também. E o freio na boca é exatamente essa questão da condução, porque é isso que segura um animal. Grave isso, tá? Porque isso aqui foi o que Deus falou que faria com Senaqueribe. Com Senaqueribe. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Depois. Mas pode pôr. Preparando a aula, eu percebi que eu não notei o que Deus fez com Senaqueribe foi o que Deus permitiu que os assírios fizessem depois com o próprio Manassés, que foi uma espécie de você semeou e você vai colher a mesma coisa. Eu abordo isso, abordo o fato dele de ter acontecido com ele, isso eu abordo, mas eu não conectei os dois. Olha como é que pode. E olha que eu li pra caramba. Não conectei, agora que eu percebi. E que a própria Síria. Como a Bíblia é rica, né? Fantástico. Aí eu lanço uma pergunta em relação a isso, porque daí Deus já falou o que vai fazer. Aí eu coloco como uma provocação, né? Cidade da Paz, Jerusalém, né? Jerusalém. Cidade da Paz. Ela é tão da paz, que nesse cerco, por exemplo, nós vamos ter a seguinte realidade: 185 mil assírios mortos. 185 mil é muita gente. Então você imagina, porque ele falou assim, tem todo um entremeio ali dele falando com Deus falando assim, ó, essa luta é minha, você não vai batalhar e tal. Então você imagina, há um rumor, que foi bem assim que aconteceu, começou um rumor, barulho e tal, os assírios começaram a se movimentar no fronte de batalha, e eles eram organizados militarmente, mas esse barulho, que é aí que está a intervenção de Deus, é o anjo do Senhor que vem e promove esse barulho, eles ficam desesperados, e muitos começam a lutar contra eles mesmos, eles começam a se matar, achando que está matando o outro, eles perdem o senso de organização. Então há uma mortandade. Claro que não é 100% da mortandade só entre eles, né? Deles um matando o outro. Vem a presença do anjo da morte do Senhor também. Mas basicamente é isso, eles se desesperam. Sabe aquela coisa de pisar um no outro e se perder e de repente morrer pisoteado e vem outro com a espada e fulano mata primeiro e vê depois e não sei o que, e de repente fala assim, olha, já matei um mesmo, agora, você matou, matei mesmo, ele tentou convencer, eu vou matar você, eu mato você também, e de repente a galera perdeu a compostura. E o senso de organização, que era o grande mote, assim, era a grande bandeira deles, se esvaiu. O senso de organização. Aí você vai lá no Egito,
nas pragas do Egito, o que foi que Deus fez nas pragas? Cada praga humilhou uma coisa que eles achavam que era um Deus. Cada praga humilha um Deus. Então assim, é Deus distorcendo literalmente aquilo que é o... Assim, eles não vão perder uma batalha dessa. Eles são super organizados. Esse é o seu grande... Então vamos moer isso aí. E acontece isso. Então a cena que resta é uma cena de terror, gente. É horrível. É horrível. Nós aqui, porque nós tudo aqui somos Nutella, vamos falar a verdade. A gente vê um morto já fica meio mal, né? Agora você imagina, vem aquele monte de pedaço de gente pra cá, a cabeça que foi pra lá. É uma mortandade. E esses cadáveres no redor ali das cidades, né? Só que Senaqueribe sobreviveu. E aí, porque tem uma palavra de Deus em relação a Senaqueribe, ele tinha que voltar. E ele volta para a cidade dele. Aí eu começo a imaginar, isso eu faço essa análise lá, eu começo a pensar, imagina esse rei, com todo esse afrontou e tal, não sei o que, o cara vem acostumado, vencendo, de repente ele olha e vê aquele estrago, ele volta humilhado, ele volta completamente humilhado, prostrado, meio sem entender o que tinha acontecido e tal, e ele adota o mesmo caminho de Ezequias. Olha que legal. Agora, o que ele faz quando chega na cidade dele? Vai para o templo. Ele vai para o templo. Ele é um símbolo muito interessante. Só que quando ele vai para o templo da deusa da águia, Nisroch, lá ele é assassinado pelos próprios filhos. Então ele vai ser morto pela espada. Essa era a palavra. Lembra que a palavra, olha, você me afrontou e você vai ser morto pela espada. Você vai morrer pela espada. Mas ele não podia morrer ali. Ele seria mais um. Ele tinha que morrer na cidade dele. E numa afronta dos próprios filhos, né? Que viram assim, você ganhou, não é o bonzão? Agora não é mais. E ele morre. Esse é um marco interessante. É o grande, né? Esse é um quadro que está... Eu não conhecia esse quadro. Esse quadro está exposto na França, que é a Batalha de Senaqueribe. É a Batalha de Senaqueribe. Mas ele é um indivíduo que tem uma vida com Deus e tal. E chega um determinado dia, sabe aquela coisa do amanheceu e Deus manda o profeta levar uma mensagem para ele? Você imagina? Do dia para a noite o profeta bate na sua porta e fala assim, escuta, Deus mandou vir aqui falar para você organizar a sua vida e você vai morrer. Até mais. Foi isso. Dá uma ajeitada aí, você vai morrer. Vamos resolver essa parada. É isso que está citado. E foi Isaías que mandou essa mensagem. Ele ficou mal. Eu entendo. Eu também ficaria. Você de manhã recebe um WhatsApp de Deus. O pastor manda uma mensagem para você de manhã e diz assim, escuta, Deus, eu estava orando hoje. Você falou que você vai morrer. Então assim, põe em ordem todas as coisas. Você está com dízimo em atraso, você está... Sua esposa falou que você está meio borocochô, então você vai morrer. Pô, coisa horrível. Então ele vai clamar ao Senhor, ele clama, ele ora, ele pede. E Deus, fico pensando, cara, essa relação com os profetas eu tenho curiosidade. Essa é uma relação que eu tenho curiosidade. Porque parece telefonema. Você já recebeu um telefonema e teve que voltar? Todo mundo já viu isso. Imagina, o profeta foi lá e falou assim, escuta, você vai morrer e tal, beleza. O profeta foi embora. Tranquilo, tá, avisei ele, vou passar a tomar um café e tal. Volta lá. Fala que eu vou dar mais 15 anos pra ele. Eu ia tomar um café. Ó, Deus falou no ponto. Essa sensação que eu tenho. Você vai ter mais 15 anos. Mesmo assim, eu não sei qual é a pior. Eu não sei qual das duas é pior. Porque assim, morrer, a gente sabe que vai. Se a gente soubesse o dia da morte, nós contaríamos a nossa vida a partir dessa data. Sempre a gente contaria -1. Menos 1, hein?
tô chegando. Chegando Deus comemora aniversário. Não, comemora aniversário. Aí a pessoa fala assim, pô, feliz aniversário. Caramba, dou na tua cara. Um dia eu tava fazendo um velório, enfim, num cemitério ali no Alto da Glória, aquele cemitério Lutero. E tava lá, por ali, naqueles momentos que fica paradinho assim, e ele tem uns túmulos. Eu vi um velhinho, muito velhinho, andando no meio dos túmulos assim. Cara, quando eu for velhinho, não vou andar em cemitério não. Não vou ficar dando essa chance. Olha que tropeço. Essa cai uma cova aberta. Já é. Desmaia, cara. Ih, esse aqui, ó. Esquecendo de fechar. Vamos fechar isso aqui. Ou então falando É assim. tipo uma pessoa que vai comprar um apartamento e vai dar um rolê. Já tá aqui, eu não sei qual que é pior. Você ganhou mais 15 anos. Ok, ganhei mais 15 anos. O que eu faço nesses 15 anos? Cara, a narrativa dos 15 anos é de êxito. Ele foi vitorioso, ele conquistou, ele construiu, fez bobagem também, claro. Todos eles erravam. Hein? Só que nesses 15 anos, no terceiro ano da sua sobrevida, Ele arrumou mais no começo, mas no fim. Hã? Ele arrumou mais no começo. Ele arrumou mais no começo, mas no fim, né? No terceiro ano da sobrevida dele é quando nasce Manassés. Então é ao longo do segundo que a esposa, né, tem a citação do nome dela, tudo ali. Nasce Manassés. E daí, esse embate eu já fiz aqui comigo, jogo para vocês, acho que semana passada eu mencionei, mas jogo para vocês novamente. Manassés não teria nascido se Ezequias não tivesse pedido mais tempo de vida ao Senhor. Não teria nascido. Então, a vontade, aí entramos numa discussão teórica imensa. A vontade plena de Deus, a vontade permissiva de Deus, até que ponto a sua oração deve. Ai, que duro de falar isso. Até que ponto a sua oração deve mexer nos desígnios de Deus. Não estou sendo herege, tá? Eu estou só provocando. A sua oração move os desígnios de Deus. Porque a gente já ouviu isso em muita pregação. Ou não ouviu? E a gente nunca discutiu isso. Sua oração mover os desígnios de Deus, a ponto de você pedir a Deus para não recolher uma pessoa, ou você pedir a Deus que mude uma situação, que mova um coração, que transforme uma situação. É muito denso isso. Por isso que nós devemos levar muito a sério as nossas orações. Muito a sério. Porque aconteceu que nasce Manassés. Eu sou mais agradecido, né? Eu acho demais que é legal ele ter nascido, que daí eu pude estudar, fazer livro, essa coisa toda. Mas, mais uma vez a provocação é muito bonitinho falar de perdão. Mas é muito bonitinho quando quem é o perdoador é o outro, né? Não é quem foi ofendido. Porque quem foi ofendido, e no caso eu não estou falando de uma ofensa, de bobo, não. Matou sua esposa, matou seu filho, estuprou alguém da família. E aí vem outra discussão que está permeando muito a política nacional, inclusive. Porque você vai ter pessoas que defendem direitos humanos para humanos direitos. E vem toda uma discussão em torno disso. Inclusive da pena de morte, que é uma discussão bíblica. É uma discussão densa e é bíblica. Mas vamos tentar entrar no Manassés. Eu pus essa imagem mostrando esse ciclo, né? Que é o ciclo natural. É o ciclo natural, né? Por quê? Só que ao mesmo tempo que é o ciclo natural, eu vejo como algo assim. Tudo que ele construiu, basta um toquezinho aqui e o sucessor vem destruindo tudo. E é bem isso mesmo. Construir uma história é muito difícil. Derrubá-la basta uma informação falsa.
Para derrubar uma história inteira de vida, basta uma informação falsa. Nós sabemos disso, não sabemos? E hoje nós vivemos assim. O pessoal fala muito, né? Nós estamos vivendo um surto de fake news. Não estamos vivendo, nós sempre vivemos. Se você for procurar na história a quantidade de notícias falsas que mudaram reinos. Morreu. Ezequias descansou com seus antepassados, foi sepultado onde estão os descendentes. O povo lhe homenageou e o seu filho foi seu sucessor. A frase é: seu filho foi o seu sucessor. Segundo Crônicas 32, 33. E aqui a gente começa a ver um pouquinho do Manassés, que eu vou passar em resumo só aquilo que foi a história do Manassés. Olha lá. Pior que um pagão, é o nome do capítulo. Pior que um pagão. Porque a Bíblia fala disso. Que ele foi pior. A palavra Manassés significa levado a esquecer. Manassés é uma das tribos de Israel. Ok? E por que, da onde vem esse nome, Manassés? José. José tem seus filhos no Egito. E um dos seus filhos chama-se Manassés. E por que ele deu esse nome, levado a esquecer? Porque para os judeus, essa questão do significado do nome é fundamental. A maioria de nós não leva muito a sério o significado do seu nome, não tem muita ideia do que significa. É um nome de época. Como as pessoas escolheram um nome ao longo de todos esses anos na história brasileira? O santo do dia, o personagem da novela, quando a novela tinha aquela proporção, ainda tem, né? No interior ainda tem muita força. Então, ou o nome da vez, assim, teve uma época que tudo quanto é menino era Rebeca. Tem uma época que tudo quanto é menino é Felipe. Mateus. É de época. Não sei qual que é o do momento agora. Vai ter muito Enzo. Enzo, tem muito, é verdade. Enzo, Davi. Agora voltaram os nomes mais antigos, estão voltando. A mania de pôr o nome Johan. Tem bastante. Uns nomes assim, diferentes. Noah. Fora algumas. Eu indo com cuidado para fazer a brincadeira e ele já quebra. Eu indo assim com cuidado, ia só passar por perto assim, do tipo assim. Ia só dar aquela provocada assim. Cajado, né? Mas os nomes meio assim, é uma coisa meio puxada com um espanhol. É de época, não é verdade? É de época. Fora que é aqueles que parece que a pessoa pegou os nomes dos avós e pais, cortou em sílabas, misturou num copinho e saiu o nome ali. Aqui na igreja tem essa técnica, Aqui na igreja tem, porque algoritmo. Eloana, a mistura dos dois, Perfeito. Aqui você tem o Pedro, Lucas, Ana Lívia, você vai misturando, né? Porque os caras misturam os nomes. Eu estava ontem fazendo um casamento de Edmar e eu ainda ia perguntar o nome do avô dele, porque eu tenho quase certeza que é uma mistura, assim, mas são as misturas dos nomes, né? A Johanne que brinca muito, né? Que o nome dela é Johanne, e eu tive que procurar o significado para fazer o casamento, que eu queria fazer uma alusão, eu procurei porque não acha. O pai não acha que é trem. Daí eu assim, minha mãe assim, ela... Johanne. E sentiu sua Coisa meio assim, né? E a sua irmã, Maria? Foi no dia que ela não estava com muita paciência. De um extremo ao outro, né? Hoje estou estafado. Eu não vou pensar em Maria dessa vez. Assim me consome menos, cara. É muito engraçado. É muito engraçado isso, né? Eu gastei tudo com a primeira, agora não sei. Deixa alguém já inventou pra mim, pega um pronto. Você quer ver que na história do Brasil tem a cidade de Mariana. A cidade de Mariana, ela chama Mariana de uma homenagem a uma princesa portuguesa que se chamava Maria Ana. Por isso que ela é Mariana. Então os nomes vão sendo dados assim, né? Então, Manassés, levado a esquecer. Esquecer o quê? José queria esquecer a tragédia da vida dele. Sofrimento. Traição dos irmãos, tudo aquilo que a gente conhece na história.
Então, por isso que é Manassés levado a esquecer. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Ele reinou pra caramba. Né? E se ele começou com 12 e 12 mais 55, se eu não estou enganado, é 67. Eu sou de história, então é complicado. Números para mim são um problema. O nome da sua mãe era Hefzibá, que não dá para saber na Bíblia se ela foi a tutora dele ou não. Não dá para saber. Porque tem situações na Bíblia que você tem uma mãe que é a tutora. A Thalia lá, que é a tutora. Né? Tem uma situação da Thalia que é a tutora, né? Agora aqui não dá para saber quem era a tutora dela. Quem foi o tutor? Porque ele reina, mas não governa no primeiro momento. Isso nem existia esse conceito, hein? Nem existia esse conceito. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor tinha expulsado. E Deus começou a tentar corrigir essa rota, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Eu fico imaginando a força desse moleque. Porque ele era um pré-adolescente, que virou um adolescente, que se tornou um jovem, que se tornou um homem adulto. E ele não era uma pessoa sem carisma, gente. Engana-se quem acha que ele era uma pessoa sem carisma. Porque nenhum monarca consegue levar a nação a errar tanto se não for uma pessoa a ponto de... Porque, como eu falei para vocês, lembra que eu mencionei que Ezequias abriu o templo e convidou todos os governadores, mas nem todos foram. O pessoal não aderiu. Nem sempre adere. E Manassés conseguiu a ponto de Deus mandar mensagem ao povo: não, nós estamos com Manassés, nós estamos com ele. Ele é o nosso rei. Bom, aí vale uma palavra sobre Azera, né? Azera, que é Azera? Ah, um carro. Eu acho que tem um carro com esse nome, se eu não me engano. Mas Azera, na verdade, é a deusa cananeia, também chamada de Astarte. E tem uns deuses ali, gente, que quando a gente vai estudar é bem confuso, assim, porque os deuses, eles têm nomes e funções. E como é que se diz? Ele tem um espaço de ação dele. O espaço de ação dele, que é uma espécie de abrangência, onde ele pode... um pode agir no mar, outro pode agir no céu. E tem umas situações onde, assim, o Deus é casado com fulana e tal, então, toda uma coisa assim, tá? Então, no caso de Azera, né, ela também é chamada de Astarte na Síria, ou Astarote na Mesopotâmia, embora tudo ali seja Mesopotâmia, tá? Mas era a principal divindade feminina da Fenícia, cultuada como Senhora da Fertilidade, que é uma coisa muito importante na antiguidade, essa questão da fertilidade. Muito importante. Né? Tanto que para os próprios judeus, a mulher estéril, ela é maldita, essa coisa toda. O culto a Azera também era vinculado a uma figura masculina viril. Tem outra designação. E essa dizia que poderia se entregar para Deus como amante, filho ou irmão. Então esse homem poderia se entregar a ela de 3 formas. E essa entrega, né, que são os cultos aos deuses antigos, que é feita através de rituais de sexualidade. Ela era também esposa de Baal, que era representado pelo sol e pela lua. Baal tem alguns deuses que se tornam muito famosos por momentos bíblicos. Baal é um desses que é famosão, especialmente com Elias. Então tem uns deuses mesopotâmicos que eles ganham um protagonismo na história bíblica, né? Mas tem vários outros, é imensa lista. Por sinal, fiz um pequeno parênteses, essa semana eu estudando inglês e tal, e me caiu uma ficha no estudo ali, uma coisa bem básica, mas que eu nunca tinha me ligado, né? Todos os nomes de dias da semana em inglês são dedicados a um deus. Todos eles. Por exemplo, quinta-feira, Thursday é o dia de Thor. Thursday. Qual que é o dia? Thursday. É um dia que eu me sinto muito bem. Thursday, quinta-feira. Não sei. Me sinto fortão. Dá uma saudade. É o Buda de terça.
Saturday, sábado, dia de Saturno. Exatamente. Interessante, né? Então, são nomenclaturas. Tanto que na Revolução Francesa, quando vai acontecer a mudança do calendário, vai se mexer certas coisas em termos de calendário para desvincular com a questão religiosa, né? Que nem lá o Brumário, o Termidor, uma série de eles mudam os nomes dos dias, né? Porque o calendário está muito vinculado com a religiosidade, né? Muito vinculado. Então, ela é mãe de diversos deuses, considerada divindade do poder produtivo, da fecundidade, do amor, da guerra, da criação, da destruição. Cara, essa deusa é do pinote, né, cara? Ela é daquela que chega a galera, né, tal. Então todo mundo serve ela. E em seus cultos haviam rituais sacrificiais e licenciosidade sexual. Assim, licenciosidade sexual é uma palavra bem polida para dizer assim que era uma orgia. Era uma orgia. Literalmente entregas sexuais como culto, como oferecimento do próprio corpo, da sua sexualidade, tudo em nome de oferecer a essa deusa, né? Essa imagenzinha é uma imagem de uma escultura achada pela arqueologia para tentava de alguma forma vincular e mostrar quem era essa deusa Azera, né? Ou Astarote, enfim. Aí eu faço uma pergunta, né? Seria da parte de Manassés idolatria ou afronta? Por quê? Como ele faz o inverso, ele vira o caminho do que o pai fez, e tem um monte de coisa que acontece ao longo desses 55 anos, ele vai mais profundo. Por exemplo, está citado na Bíblia o relacionamento dele com médios. E ele buscava o conselho desses médiuns, e a gente sabe que isso era uma afronta a Deus. Lembra da situação de Saul? Com a pitonisa lá, Endor, que foi buscar conselho com um médium, porque é a busca do conselho com os mortos. Então ele evocava os mortos, buscava os mortos. A chamada necromancia, que é o culto aos mortos, que é essa busca dos mortos, que é necromancia. E tentava adivinhar o futuro, inclusive de restos mortais dos insepultos. Que é aquela... pegar um morto que está por ali, abrir o cara, pegar suas vísceras e tentar fazer descobertas do futuro a partir das vísceras desse morto. Coisa horrível, né? Coisa horrível. E eles faziam isso mesmo. A gente vai ver isso muito nas nações da antiguidade, nos egípcios, mas com animais. Havia muito com animais. Mas aqui ele consegue, talvez um pouco mais, com pessoas. De abrir suas vísceras e tentar descobrir o que está ali dentro. Também por isso pior que os pagãos. Possivelmente. Acreditava em adivinhações através da observação das nuvens, que é a aeromancia, que não tem nada a ver com astronomia, mas pode ser um precursor daquilo que ficou conhecido como astrologia, que são coisas distintas. A astronomia, de fato, ela mostra muitas coisas. As estações, cultivo, as marés, uma série de coisas. Isso é científico. Tanto que eu cortei o cabelo na lua crescente. Mas tem todo esse negócio, né? De não cortar cabelo na lua minguante. Eu cortei no minguante. Gastou uma vez, né, cara? Tentei cortar crescer. Mingou o cabelo. Não, o problema é você cortar. Você fala assim, corta com vontade. Aí. Raspou naquele dia. Me enganaram. Essa experiência de cortar cabelo é uma coisa muito ruim, né? Eu odeio cortar cabelo. Porque por conta desses penteados, todos rebuscadinhos, assim, todo cheio de cri-cri. Eu cheguei e o cara falou assim, você quer que corta como? Só corta. Você pega a tesoura e corta. E a orelha? A orelha não. A orelha não. E que
sono, que tédio, que dia desagradável. Muita preguiça ficar naquele lugar. E aí ele vai ofertar os filhos numa fogueira a Moloque, que é uma divindade. Esse oferecer, porque assim, se ele chegou a oferecer o filho, ele obrigou muita gente a oferecer os filhos. Certeza. Por isso que eu estou falando aqui, por isso que eu fiz aquela provocação do arrependimento. Que talvez você tenha mães e pais que, vamos lá, entrega, joga esse moleque, queima aquela coisa do um show. Porque não era uma coisa assim, silenciosa, não. Eram festejos, eles iam celebrando, cantando, fazendo rituais, matando pessoas. Então, matou um aqui, outro está fazendo sexo ali, e não é marido e mulher, e tal. E dentro desse quadro, tal, ele fala assim, quer saber, eu vou dar um passo a mais na minha... vou dar um passo a mais na minha relação com esse Deus. Eu vou dar o meu filho. E ele oferece o filho. E aí é um êxtase religioso, porque é o filho do rei que está sendo oferecido. É o ponto máximo. Então, nesse quadro de abominação, eu tento pensar Deus olhando para isso. Deus olhando para isso. E precisando ter uma intervenção. Aí vê a diferença, né? Deus sendo provocado mais uma vez, há uma intervenção. E a intervenção vem, por isso que eu falo. Toda vez que Deus for provocado uma intervenção, Ele vai agir. E qual o nível da nossa oração a ponto de provocar uma intervenção de Deus? Como Ezequias, livrou de Senaqueribe, deu 15 anos a mais de vida e uma série de outras coisas. E com Manassés, a coisa vai para um outro patamar. Olha o quadro de arrependimento que ia ter que acontecer. Nós costumamos falar que mas é que nós temos uma vida de cristã, né? E até a gente fala muito, pecado tem nome, tem data, tem circunstância, você tem que se arrepender. Você não arrepende de uma multidão de pecados, você arrepende daquele pecado específico ali, tal. Com Manassés, você pega um resumo, e eu estou dizendo tudo muito em resumo, tá? Mas você vai ter um quadro de, idolatria, violência, profunda violência. As ações de Manassés descritas no texto bíblico são de profunda violência. Desse arrancar de filhos, de matar dissidentes e de todo mundo que era fiel aos preceitos de Ezequias, ele passar em extermínio. Mais uma vez eu coloco diante de vocês o quadro dos sacerdotes. E os sacerdotes do Senhor, exterminados com profunda violência. Um orgulho imenso de ter construído uma nova história contrária à história do pai. E eu me perguntei isso e fiquei problematizando isso várias vezes e perguntando por quê? Por quê? Esse menino, ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. Então ele viveu com esse pai Ezequias por 12 anos. Ele não aprendeu nada. Ou o pai era tão distante dele, ou ele criou um rancor por esse pai, ou ele partiu para, eu sou o rei, eu vou fazer do meu jeito, eu quero dissociar a minha imagem da imagem do meu pai, eu quero ter uma identidade própria. Ou ele simplesmente acreditava mesmo nisso. Para ele acreditar nisso, alguém o ensinou, alguém o doutrinou. Todas essas perguntas estão lançadas sobre o texto. Né? Eu chego a pensar assim, ele é revoltado com esse pai, revoltado, que é isso? Falando tanto de Ezequias, porque certamente a história de Ezequias não era pequena. Ele ia viver sob a sombra de Ezequias. Sombra de Ezequias? Então ele parte para um caminho diferente. Nossa, agora me ocorreu um negócio muito louco, né? Mas não tem como, quem é fã, é fã. Eu sou fã do Rock Balboa, né? Aí no Rock 6 ele tem uma discussão com o filho, porque o filho fala assim, quando as pessoas começam a esquecer de você, eu começo a ter minha própria identidade, vem você, parece uma luta, e agora vai começar tudo de novo, só lembro de mim por causa de você. É duro ficar à sombra. Ficar à sombra é um peso, não é verdade? Você está na sombra de alguém.
E talvez seja isso, ele criar um caminho próprio. No final, ali naqueles 15 anos de sobrevida do Ezequias, né, me chama a atenção sobre isso, que ele abre as portas, né, da casa, do templo, para mostrar as riquezas, né, para outras nações, né, e tudo mais, representantes. Me parece muito orgulhoso de tudo aquilo que ele havia conquistado, ganhado, até... Não caiu bem com Deus isso. Isso, das quedas dos reis até, né, sobre a questão, uma delas, a questão do dinheiro, da riqueza, né, que brilha os olhos. E aí Deus vem, e o profeta, eu imagino que não deve ser Isaías, que vem e fala para ele a respeito do que aconteceria com aquilo tudo, né, que seria saqueado, roubado, e vem uma palavra profética de destruição mesmo ali, de julgamento. E aí o Ezequias simplesmente, a ideia que ele dá do texto ali é que, tudo bem, no meu período isso não vai acontecer. Ele fala, eu vou fazer com você, né, por respeito, por honra, né, pelo que ele foi fiel a Deus. Mas pela história que nós construímos, não vou fazer tal, mas aí, a impressão que me dá é que ele faz assim, ufa, no meu período isso não vai acontecer. Perfeito. Então, é uma outra questão que a gente lança sobre o texto. Eu estava pensando naquelas perguntas que o pastor lançou sobre soberania e etc. Para mim agora fiquei com uma ideia na minha cabeça. Deus não perde nada de controle. Não é o nosso caso. Sim. Perfeito. Então, assim, Deus não muda a soberania dele, o controle das coisas, ele antevê, inclusive. Mas nós geramos situações que vão gerar consequências, que nós vamos colher, e se fosse só nós, estava fácil. O problema é quando eu faço, e minhas filhas colhem, minha esposa colhe, meus amigos colhem, minha igreja colhe, meu pastor colhe. Usa esse pensamento a nível de gerações. Não vê o que está semeando, e a coisa é séria. Né? Até porque temos um inimigo sagaz. Então, assim, nesse equilíbrio todo de forças, a soberania de Deus não deixa de acontecer. Mas você veja que as consequências, a gente se perde, tropeça, cai, se arrebenta, gera mil situações. Então aqui, para mim, o que a Fábio falou é bem interessante. Porque... Você já ouviu aquela expressão assim, que o pessoal fala assim, se o pessoal não cuidar da natureza, no ano 2030 e tanto, não vai ter água. A pessoa fala assim, nem está vivo mesmo? Não, já viu que é bem isso mesmo, é não se preocupar com o posterior, né? Oi, Fê. Tem uma linha teológica que ela discute muito a questão de como toda geração acredita que ela é a última, antes da vinda de Jesus, como esse cuidado com a terra não se perpetua, e isso é passado. Jesus não está voltando, não tem o que cuidar. Aí você pensar também que, aí pensando assim, questão tentando pensar desde lá do começo da monarquia, mas é antes, né, essa questão da paternidade. Porque Samuel foi entregue também. Mas Ana foi entregue a Samuel. Aí se pensar, os filhos de Samuel também. Não, exato. Boa. Então, e aí você vai mais além ainda, você pensar lá em Jacó e tal. Todo mundo teve ali filhos que deu problema. E aí chega no Novo Testamento e Deus ele vem como se fosse de pai e filho. Como se fosse para ensinar. Vocês não estão sabendo lidar com essa relação. Então, isso essas questões de paternidade vão se perpetuando, aí numa galáxia muito, muito distante. Um cara chamado Anakin que teve problemas. Você tem razão, gente. Você tem razão. São ilustrações, mas é fato. É fato. A gente. Essa ideia de que somos o último é o que. Na hora que um carinha chegar e falar assim: oi, tenho conversado com a sua filha, você fala, meu querido, deixa eu voltar antes. Maranata, não é? Certo? Olha lá. Vamos intensificar a oração. Vamos orar mais forte. Vamos orar mais forte. Não, eu vou ganhar um filho, pastor. Eu vou ganhar um filho, não vou perder uma filha. O Senhor falou, Manassés ia ser um povo, mas
não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria. Olha lá. Os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz. Olha aí a repetição. Gancho no nariz. Algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Ele ficou preso. E aqui a Bíblia não especifica esse existir dele ali, preso. Mas eu comecei a imaginar ele preso e rememorando as coisas que fez, sem poder adotar nenhuma medida para mudar isso. O passado não se muda. O passado não se muda. Lembrando das crianças que ele jogou, lembrando da violência das pessoas que ele exterminou, lembrando da quantidade de coisas erradas que ele falou a respeito do pai, porque ele deve ter difamado esse pai para todo mundo, porque ele tinha que criar uma nova história. Lembrando de tudo isso, e ele foi se angustiando. E a angústia, nesse contexto, é outra ministração imensa, que é a ministração da angústia transformadora. A angústia transformadora. Tem muita gente que fala de angústia, mas que horrível, não está angustiado, coisa má, não sei o que. Mas tem angústias que promovem transformações que são profundas. A pessoa angustiada nesse sentido, ele estava angustiado suficientemente, um tempo suficiente para que ele repensasse todas as suas práticas. Ele humilhou-se muito diante de Deus. Então, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém seu reino, e Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, e o traz de volta, e o restitui. A Bíblia não se debruça sobre a reação das pessoas. É claro que ele não voltou a ser um rei do tipo, agora é o cara e ele volta com plenos poderes. Não, ele é um vassalo. Ele é um vassalo da Síria, mas ele volta a ter uma dignidade de rei para construir uma nova história. Esse arrependimento, né, é que produz um impacto. O impacto da transformação de uma nação inteira. Caminhando para concluir essas nossas lições, que o arrependimento ele tem impactos. E esses impactos são como ondas nas vidas das pessoas, na vida das pessoas. Qual é o impacto do arrependimento em qual área na sua vida? Né? Porque ele se arrependeu, houve um impacto na questão da idolatria, houve um impacto na questão da violência, um impacto no orgulho, um impacto na devassidão, um impacto na abominação. Ele humilhou-se, orgulho, humilhou-se, né? Humilhou-se. E reconhecimento de que o Senhor é Deus, é uma queda da idolatria, e é uma série de coisas. Então, qual é o impacto do arrependimento na sua vida? E do que precisamos nos arrepender? Né? E eu fecho, porque, claro, eu espero que você tenha a oportunidade de ler o livro, de ler com calma, fazer análise, promover perguntas, fazermos debates, nenhum problema. Seria excelente, eu gostaria muito. Mas assim, qual é a sua expectativa de reação das pessoas em face de um arrependimento teu? Vou até melhorar isso aí. Você errou e se arrependeu. O que você espera que as pessoas façam a partir desse arrependimento? Que elas celebrem com você? Você já parou para pensar a quantidade de vezes que nós perdoamos, dizemos que perdoamos uma pessoa por algo que nos fez e falamos, eu perdoei, mas a amizade nunca mais será a mesma. Acho que todo mundo já viu isso. A amizade nunca mais será a mesma. A confiança nunca mais será o mesmo. Olha, eu perdoei, mas você me fez muitos males. Paulo fala de determinadas pessoas, fala, me fez muitos males. Me maltratou. Quebrou. Não. Então, você espera o quê? Então, percebe que a gente pode ter uma série de frustrações relacionadas a isso? Poxa, mas eu me arrependi. O próprio
Paulo, ele converteu e ele chegava no meio dos crentes, os crentes falavam assim, rapaz, o Paulo, sai fora. Não. Vai, pode ter certeza, ele tem uma faquinha escondida ali, ele vai matar. Ele vai trair a gente. Porque o arrependimento ele não vem atrelado a uma confiança imediata. Acho que essa questão da diferença entre perdão e conserto, né? Não necessariamente o fato de você estar pronto às vezes para se arrepender e pedir perdão, a outra pessoa está pronta para te devolver isso, né? Com um conserto, uma aliança de fato. Às vezes no casamento isso fica fácil de perceber. Acontece uma situação, sei lá, de adultério, uma situação muito grave, né? De abandono às vezes, não sei. E acontece um arrependimento genuíno, mas talvez a outra parte não tenha mais o suficiente para voltar e estabelecer o conserto. E é mais ou menos assim, a frase é bem estranha, não há conserto sem conserto. Ou seja, não há aliança sem correção de rumo. Não há aliança sem correção. E não é possível promover um conserto, uma correção, fora do lugar onde houve a queda. Não é possível. Então não adianta você tentar consertar uma coisa fugindo do lugar. Por isso que tem pessoas. Então você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode mudar de família, você pode mudar o seu nome, você pode... mas nunca acontecerá o conserto se você não voltar onde você caiu. Então é por isso que, por exemplo, aí você vê os paralelos, né? Senaqueribe ele volta e é morto. Manassés volta e eu trabalho um pouco com isso, né? Porque a partir daí ele teve que viver uma vida inteira se consertando. Consertando com as pessoas, consertando com as famílias, consertando com os sacerdotes, consertando com Deus. Ele passou, a vida dele passou a ser em função do arrependimento. Ele passou a viver em função do arrependimento. Quer dizer, é um legado de vida. E assim, a partir de agora eu vivo com isso na minha lembrança. É mais ou menos pensar assim, sei lá, houve um acidente, um atropelamento e provou-se na justiça que você não tem culpa. Mas a morte daquela pessoa nunca vai sair da lembrança de quem viveu aquele atropelamento. Nunca. Nunca. Vai caminhar com ele. Ele vai, volta naquilo, volta naquilo. Então, são muitas reflexões na nossa vida a respeito de conserto, de arrependimento, de expectativa das pessoas. Olha, melhorei e tal. Melhorei. Celebra comigo, agora eu sou legal e tal. E a outra pessoa te olhando assim, tipo, você tem que construir isso aí. Exato. É uma construção. Uma construção. O que me chama muita atenção, pastor, aqui nessa história toda é o seguinte. Que o pecado ele é terrível, as suas consequências são desastrosas, Deus não é conivente, nem um pouco assim, leva isso de forma leve, porém, essa mesma atitude, diante do arrependimento, não há nível de pecado que Deus não perdoe, não há pecado que, diante de um coração arrependido, Deus não reverta, vamos dizer assim. O coração de Deus ele é incrível, porque um homem desse, Deus poderia ter aniquilado ele. Mas na soberania, na onisciência de Deus, Deus viu algo no coração desse homem e deu a ele tempo, né, de reconstruir. Então, assim, nessas coisas que a gente não compreende como acontece, mas o que é fato, né? Deus é um Deus perdoador. Então, o pecado é terrível, a consequência do pecado é terrível e ele gera morte. Porém, um arrependimento, né, ele não é desprezável. O Deus é um Deus de perdão, de graça, também de misericórdia. E como é possível refazer uma história? Não importa o que tenha acontecido, as consequências ficam. Há uma fase de transição que é muito dolorosa, mas quando o desfecho é esse, assim, é isso que mostra o tamanho do amor de Deus. E falando de onisciência, você já ouviu a frase, cara, não acredito que o ser humano pode chegar a esse ponto? A gente acho que
já ouviu várias vezes essa frase. Deus sabe que o ser humano pode chegar até esse ponto. Deus sabe. Por isso que essa extensão do perdão dele, né? E é assim, é o que eu falo. É bonito, é lindo, mas é provocante você pensar. Porque Duro passar por isso. é duro. Você fala assim, eu fui, mas eu sou Manassés, Deus me perdoou, glória. Tá, eu sou o pai de crianças que Manassés, Deus o perdoou. Porque usou meu filho para isso, para ofender o Deus que agora diz que é o Deus verdadeiro. Foi o meu filho. Por que Deus o Senhor não perdoou? E eu fico analisando isso porque tem inúmeras vezes que você espera que determinada pessoa também tome uma atitude com outra. Isso passa, ó, quando você, na sua casa, quando você é criança. Não tem um monte de vezes que você ficou frustrado que seu pai e sua mãe não deu um corretivo no seu irmão, sua irmã? Um monte de vezes. Um monte de vezes. Tá louco. Toda hora, né? Aí você cresce, tá no trabalho, o cara lá pisa na bola, você fala, oi, mas o chefe não vai tomar uma atitude? Você não tem noção do quanto isso acontece na igreja. Você não tem noção da quantidade de gente que já ficou frustrado comigo, com o pastor Marcos, porque não tomar uma atitude com o fulano? Olha o que o cara tá fazendo. Aí frustra com a gente. E daí você leva isso para Deus. Deus não vai tomar uma atitude? Então eu fecho lembrando e ver como é que é em todas as esferas. O Papa Ratzinger, que foi Bento XVI, que está vivo, alemão, ele visitou enquanto Papa a Auschwitz, o campo de concentração que é o... E ele foi duramente criticado na época por causa disso, mas eu entendi o que ele falou. Ele foi a Auschwitz e ele foi rezar, enfim, e ele falou, onde estava Deus? O Papa, onde estava Deus? Que é mais ou menos isso. Não viu o que estava acontecendo? Não tomou uma atitude? Onde estava Deus? Aí malhava o cara. Mas eu acho que ganhou a proporção humana. Como essa questão da história pessoal dele, né? Exatamente. Ele era um jovenzinho nesse período. Exatamente. Bom, gente, foi isso.